No que diz respeito ao tipo de leito ósseo, nós precisamos lembrar, que já foi dito anteriormente, que no processo de instalação do implante nós temos a fresagem, que é a perfuração desse leito ósseo, e a instalação do implante através de rosqueamento com uma certa pressão. Vimos que os recursos de diagnóstico nos propiciam uma ótima leitura com relação às mensurações desse leito ósseo e vimos também que os desenhos e os designs e tratamento de superfície dos implantes proporcionam melhor integração dessa superfície artificial com o leito biológico, fazendo com que, ao longo do tempo, haja uma perfeita integração entre o tecido ósseo e a superfície metálica do titânio, que é o implante. Então, a partir do momento que há a cicatrização do leito ósseo, há uma integração e o organismo não expulsa esse parafuso. Ele é totalmente integrado através do processo da integração. Biocompatibilidade e biotolerabilidade. Muito bem. É, a qualidade do leito ósseo, ela pode ser, segundo Zarb e Lecon, é classificada em quatro grandes grupos de tipos de leitos ósseos: o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. Sendo que o tipo 1 é aquele tecido ósseo com uma cortical muito larga e uma medular bem estreita, mais regiões anteriores de mandíbula. O tipo 2 é aquele osso que tem uma cortical, um padrão médio e uma medular incorporado na sua região mais interna. O tipo 3 é aquele osso com a cortical um tanto mais fina e uma medular mais compactado. E o tipo 4 permanece com aquela lâmina cortical e uma medular bem mais aberta. Então, nós poderíamos dizer que o tipo 1 e o tipo 4 são talvez os tipos de leito ósseo mais desfavoráveis. Tipo 4 por ser um leito ósseo muito contrabeculado, muito aberto, muito esponjoso, e o tipo 1 ser um leito ósseo com uma cortical muito espessa e uma medular menor por questão de irrigação. Então, o tipo 2 e o tipo 3 seriam os leitos ósseos mais favoráveis. Verificamos que existe, nas segundas imagens que foram mostradas anteriormente, uma variação grande entre volume de cortical e medular, desde o tipo 1 até o tipo 4, né? Existe uma diferença entre a qualidade da densidade óssea entre mandíbula e maxila. Normalmente os ossos mandibulares, os arcos mandibulares, eles têm a tendência a ser do tipo classe 1 e classe 2, tipo 1 e tipo 2, e os arcos maxilares mais voltados para o tipo de classificação 3 e 4. Existe uma possibilidade de modificação da qualidade e densidade óssea através de compactação, principalmente nos leitos ósseos maxilares, onde nós podemos passar o leito tipo classe 3 e classe 4 e voltar a ele ser tipo classe 3, ou seja, pegar aquela espessura, aquela qualidade do trabeculado ósseo da medular e fazer uma compactação. Existe uma técnica para isso. E o treinamento e o tato cirúrgico, né, de quem está fazendo a instalação do implante vai habilitar o operador a reconhecer esses diferentes tipos de leitos ósseos. Às vezes, numa mesma perfuração, o paciente vai sentir diferentes áreas daquela região do paciente com necessidades ósseas diferentes. Quando nós passamos para a análise histológica daquela relação osso-implante, né, isso aqui é um corte histológico de instalação imediata do implante, né, como é que é a reação do tecido logo após a instalação, e essa parte que é relativa à área do implante, e essa que é a área do tecido ósseo, verifica-se que existe uma justa posição entre o implante recém-instalado e o tecido ósseo, e ainda a presença da área de coágulo. Se durante a instalação consegue-se uma perfeita justaposição dessa região aqui, provavelmente não vai ter espaço para proliferação de tecido mole, da fibrose. A partir do 14º dia,
existe um processo inflamatório instalado e ápice e uma micronecrose dessa região superficial da superfície de contato, transformando esse momento entre o 14º e o 28º dia nos pontos mais críticos de instalação pós-operatória dos implantes, porque o processo inflamatório se instala e existe esse momento crítico aqui durante o processo da integração. A partir do 30º dia, passando para os dias subsequentes, eu tenho já a instalação do processo reparatório e aquele osso ele é totalmente neoformado, fazendo a justa posição de contato com a superfície do metal, do implante. Sempre essa área aqui representa o implante, essa área aqui o tecido ósseo. E a partir dos 180 dias eu tenho uma cicatrização completa do tecido ósseo. Verifique você que não existe nenhuma interface entre o tecido ósseo e o implante e existe proliferação tecidual na superfície de contato do implante. Então a histologia da osseointegração se processa mais ou menos dessa forma. Com relação às técnicas e biomateriais, nós temos o destaque de 2 protocolos clássicos. O protocolo Brånemark, que é cirurgia, período de integração e reabertura. E o protocolo Schroeder, que é o protocolo Straumann ITI, que é cirurgia, instalação do pilar e reabilitação imediata, com pós-cirúrgico imediato. É esse protocolo Schroeder que é o fundamento do carregamento imediato. No protocolo convencional Brånemark, nós temos o processo de instalação cirúrgica do implante, um período de espera que inicialmente ele estava gerando em torno de 4 a 6 meses. Hoje nós temos uma evolução desse período de espera, né? E essa evolução inicialmente se deu na questão da carga precoce, ou seja, a reabertura de implantes em torno de 45 a 60 dias e a possibilidade da carga imediata, que é a instalação e o carregamento imediato do implante. E um dos episódios clássicos para a questão da carga imediata é o sistema Novum. É um sistema que foi projetado pela equipe do professor Brånemark no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e, portanto, há quase 20 anos atrás, já se pensando na questão de um carregamento imediato dos implantes. Com essa questão da carga precoce e da carga imediata, fica consolidada a ideia do protocolo Schroeder, do ITI, tanto para casos múltiplos quanto para casos unitários. Então, esquematicamente, o protocolo de 2 fases ele se dá dessa forma. Então, você faz a abertura do leito ósseo, a instalação do implante e fechamento do leito ósseo. Nós temos, com esse implante fechado, um período de espera, que inicialmente ele gerava até 6 meses. Hoje em dia, esse período está bem mais reduzido, com alguns casos em que nós temos essa integração num período bem mais curto. E depois uma cirurgia de reabertura e instalação dos processos reabilitatórios. O protocolo de 1 fase é um tempo cirúrgico apenas, instalação do implante e a colocação do transgengival, e o processo de cicatrização se faz nesse momento. Hoje em dia, tanto o protocolo Brånemark como o protocolo Schroeder, eles se aproximam muito, porque eles estão vinculados a um fator muito conhecido e muito discutido, que é a chamada estabilidade primária, ou seja, qual que é a capacidade de nível de aperto que foi conseguido desse implante no leito ósseo durante o processo cirúrgico e o que se vai responder. Então nós temos hoje em dia condições de fazer a mensuração dessa quantidade de aperto do implante dentro do leito ósseo e poder falar, ele pode ou não ser carregado de imediato. E essa estabilidade primária está voltada para um valor de consenso entre os autores, que é em torno de 40 newtons de aperto. Então, a partir do momento que eu consigo instalar o implante e vejo que ele não tem um nível de aperto adequado, é necessário fechar esse leito ósseo e aguardar esse processo de estabilização numa estabilidade secundária. A partir do momento que se verifica que tem possibilidades ou a partir do momento que há o processo de integração, esse implante ele é reaberto e exposto
ao meio bucal para a reabilitação. Quando eu tenho um nível de aperto suficiente, acima de 40 newtons, pode-se proceder ao carregamento imediato, ou seja, essa estabilidade primária, ela vai poder conceber a instalação de uma peça protética e esse implante ele vai passar por aquele período de osseointegração, ganhando a estabilidade secundária, sem promover a sua mobilidade e permanecer na boca com sucesso. Então, quando nós falamos osseointegração, nós podemos falar que a instalação cirúrgica do implante, se eu consigo um nível de aperto no leito ósseo, eu tenho a estabilidade primária, eu tenho inicialmente uma agressão, um processo inflamatório e um processo de reparo. Essa inflamação ela tem o seu pico entre o 14º e o 28º dia, e isso vai cessando até que exista consolidação do tecido ósseo, existe uma harmonia com o material aloplástico, né, e consegue-se a chamada estabilidade secundária. Após isso, nós temos a complementação do ciclo da osseointegração, a exposição do implante ao meio bucal, e daí a aplicação de cargas oclusais, deglutição, fonação e o comportamento desse implante ao longo do tempo. Com a evolução de técnicas e biomateriais, nós podemos, durante os atos cirúrgicos, promover um enriquecimento da qualidade desse processo cirúrgico, através de utilização dos biomateriais, para correção de defeitos nas regiões dos periimplantes recém-instalados, para estabilidade de alvéolos após a instalação, para elevação de seio maxilar, que é um processo cirúrgico mais específico, e para os crescimentos ósseos, tanto horizontais quanto verticais.